escrito no livro de Jasher, o sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Então, o autor bíblico aqui, a partir do seu contexto, e isso é muito tranquilo de entender, a partir de seu contexto ele olha para a situação física, né, e diz que o sol parou, porque esse é o ponto de vista do autor, não necessariamente de estar falando de astrofísica. Ele não está falando aqui de movimento dos astros. O objetivo dele não era esse, mas simplesmente apontar um fato vivenciado a partir da sua ótica. O Sol se deteve. Então, com o conhecimento que temos hoje, sabemos qual foi a intervenção de Deus no universo, né, para parar o movimento de rotação da Terra. Mas isso não era pertinente para esta época, não era para este contexto. Então, quem não entender isso, na verdade, ele sim torna-se ignorante. Agora, veja aqui a referência. Isso não está escrito no livro de Jasher. Então, este relato do livro de Jasher era relevante para entrar no cânon, uma vez que cumpria com o objetivo principal, que é a redenção da humanidade. O resto da narrativa de Jasher não importa. Não era importante, não era relevante para o cânon. Então, o que entrou para o cânon foi essa narrativa que foi preservada por esse personagem chamado Jasher, e que se perdeu na história. A contribuição dele foi essa. Não era relevante ter um livro de Jasher, porque o restante da sua narrativa, por mais autêntica e verídica que fosse, não tinha o objetivo traçado pelo cânon, né, o objetivo do Espírito Santo, que é a redenção, que é a comunhão do homem com Deus. Então, por isso que só esse trecho foi preservado. Aí, na continuidade, a gente vê aqui como os livros históricos foram sendo escritos ao longo das épocas e qual a contribuição que eles dão para esclarecimento da continuidade, né, da cronologia histórica, né, desde a época de Josué até a época do cativeiro e o retorno do cativeiro. Então, data da composição dos livros e o período histórico coberto por eles. Os livros históricos narram a história do povo de Israel, desde a entrada em Canaã sob a liderança de Josué, mais ou menos 1406 a.C., até a época de Neemias e Malaquias, mais ou menos 400 a.C. Portanto, cerca de mais ou menos 1000 anos de história. O período de mais ou menos 1000 anos coberto pelos livros históricos pode ser dividido entre eles da seguinte forma. O primeiro período, os juízes, da invasão de Canaã por Josué, 1406 a.C., até o início da monarquia de Saul, mais ou menos 1044 a.C. Esse período é narrado nos seguintes livros. Aí temos, conforme o exemplo que colocamos aqui. Então, lembrando, anterior a isso aqui, Moisés, mais ou menos em 1445, é o evento do êxodo, né, da saída de Israel da terra do Egito, onde vivia como escravo, e a peregrinação pela terra até chegar ali nas fronteiras de Canaã. Nosso relato inicia-se com 1406, porque estamos tratando de livros históricos. Então aqui, para trás disso, temos o Pentateuco, tudo aquilo que foi coberto pelo Pentateuco. A partir daqui, 1406, início dos históricos com Josué, o continuador de Moisés. Quem dá continuidade às narrativas são aqueles que estão qualificados dentro dos juízes. Então os escribas preservaram os relatos acerca da vida dos juízes e colocaram num conjunto, né, foram colocados dentro de um conjunto, e a esse conjunto de narrativas foi dado o nome de juízes. Esta época, a época após Josué. Quem dá continuidade à narrativa depois de juízes é Samuel, primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel, depois primeiro livro de Reis. Então Josué, Juízes, Samuel e Reis vão cobrir um período desde 1406 até 1044, aqui início da monarquia, quando vemos aqui em Samuel a eleição de Saul e primeiro Reis a continuidade do seu reinado, depois a queda do seu reinado para a substituição dele por Davi, tá ok? Então Josué a conquista, Juízes a expansão do povo na terra, né, o estabelecimento do povo na terra, Samuel o início da monarquia, Reis a continuidade da monarquia, aí chegamos já à época de 1044. Na continuidade teremos 1º e 2º Samuel, 1º Reis 1 ao 11. 1º e 2º Samuel, 1º Reis 1 ao 11. Então, de Josué até
de Josué até Reis, 1 Reis 1 a 11, temos uma narrativa de continuidade, desde da entrada em Canaã até o estabelecimento da monarquia e a troca da monarquia de Samuel para Davi, tá ok? Então, quando 1 Crônicas e 2 Crônicas 1 a 9 fizerem menção destas situações aqui, desses relatos, lembre-se sempre que 1 e 2 Crônicas eles foram escritos na época de Esdras. Então a composição deles não é desta época aqui, é da época de Esdras e Neemias. Agora, eles estão colocados aqui por quê? Porque eles fazem menção a esta história, que ocorreu entre 1406 e 1044. Eles estão nesse conjunto porque eles fazem menção a essa história. Eles recontam essa história. E principalmente, o que eles fazem mais importante, dão para nós os referenciais dos autores, de alguns dos autores, que forneceram os seus escritos para compor esse conjunto de livros aqui. Então eles estão aqui porque eles mencionam essa história, mas a composição deles é da época de Esdras e Neemias. Segundo período, Reino Unido. Do início da monarquia, em 1044, até a divisão do Reino Unido em 2 estados, Reino de Israel ao norte e Reino de Judá ao sul. Aqui já está enquadrando já a divisão dos reinos, né? Os livros que narram esse período são 1 e 2 Samuel, 1 Reis 1 a 11, 1 Crônicas e 2 Crônicas 1 a 9. Então na continuidade teremos, aqui o reino já começa a narrar acerca do reino dividido. Aqui dá continuidade, as narrativas acerca do reino dividido. Aí aqui nessas narrativas teremos a deportação das 10 tribos do norte de Israel para a Síria e a substituição com a vinda de um povo estranho para aquela região. Com a mistura do remanescente de israelitas que vão permanecer lá com este povo estranho, vai dar a origem à raça dos samaritanos. Samaritanos que vão ser odiados pelos judeus. Então aqui teremos a deportação de Israel pela Síria e teremos o cativeiro também de Judá. Então até aqui são livros anteriores ao cativeiro. Estão tratando aqui até a época anterior ao cativeiro. O cativeiro acontece nesta época aqui. O cativeiro de Judá, o cativeiro de Israel é em 700 e pouco. Então, 1 Reis 12 a 22, né, e 2 Reis, tratando acerca do reino dividido, e o cativeiro de Israel, depois o cativeiro de Judá. 2 Crônicas está aqui, 10 ao 36, porque está mencionando esse período. Composto também nesse período aqui. E aí teremos a terceira divisão, pré-exílico, da divisão do Reino Unido, 931, até o exílio babilônico, 536. Ok? Esse período está narrado em 1 Reis, capítulo 12 a 22, 2 Reis e 2 Crônicas, os capítulos 10 ao 36. Esse período é chamado pré-exílico, porque ele precede o cativeiro do reino de Israel pelos assírios e de Judá pelos babilônicos. Nesse período, os dois reinos passaram por muitos altos e baixos, aspecto político, econômico, religioso, vivendo às vezes como um reino independente, às vezes como um reino vassalo. Vassalo é um reino que presta contas a outro, ele não tem total independência. Esse é também o glorioso período do profetismo israelita. Então, outra coisa que temos que abordar, vamos ver na introdução aos livros proféticos, dentro desse grande período aqui, enquadrado principalmente a partir de Samuel, temos o desenvolvimento da história dos profetas. Então aqui temos o desenvolvimento da história dos profetas maiores e profetas menores, até a chegada aí dos profetas que também estão dentro do período do cativeiro, né, com Jeremias, que já nesse período aqui começa a profetizar acerca do cativeiro, Ezequiel, que está dentro do cativeiro, Daniel, que está já dentro desse período aqui. Então, quando estivermos analisando os profetas, temos que ter a noção que eles estão enquadrados dentro desse grande período aqui, abordado por esses livros. Quarto período é pós-exílico, do retorno do exílio, 536, ao silêncio profético em 400 a.C. Esse período é narrado por Esdras, Neemias e Ester. Ele é marcado pela volta dos judeus do cativeiro, que durou 70 anos, pela reconstrução dos muros e do templo de Jerusalém. Então, muito relevante é sabermos que estes livros aqui, escritos antes do cativeiro babilônico, ficaram como subsídio, ficaram prontos e chegaram às mãos de Esdras.
desse período aqui, 586 a 400. Então Esdras, quando retorna, primeiro Zorobabel, depois Esdras. Esdras retorna, restabelece o culto e começa a produção não de escrita desses livros, como a alta crítica textual muitas das vezes quer alegar que Esdras inventou esses escritos aqui. De forma alguma, Esdras, com as narrativas de Esdras e os escribas a ele subordinados, com as narrativas de primeiro e segundo Crônicas, e as referências que eles dão, aqueles historiadores que eu mencionei atrás, ele mostra que esses subsídios aqui de livros estavam prontos e foram fornecidos a ele. E ele, na sua época, os organiza, né, todos organiza dentro do Ketubim, né, do Nevi'im, o Nevi'im, os profetas anteriores, profetas posteriores, e depois o Ketubim, que tem a participação inclusive de escrito dele. Então as crônicas recontam essas histórias, dão o referencial delas, né, também são compostas nesta época, na época de Esdras, né, dão o referencial delas e também recontam a história, né, reescrevem todo aquele contexto histórico. E Esdras produz o livro, a ele, atribuído a ele. Neemias também produz escritos, e Esther já estava pronta, né? O livro de Esther já estava pronto, e Esdras inclui ele no cânon. Na época de Esdras, também alguns profetas vivem, os profetas pós-exílicos. E aí temos principalmente Ageu, Zacarias e Malaquias. Ageu, Zacarias e Malaquias, que estão profetizando acerca da reconstrução dos muros, acerca da reconstrução do templo. Ageu bate muito nessa tecla da reconstrução do templo. Zacarias fala muito do aspecto do culto, né, do esfriamento espiritual do povo e tentando trazer o povo a um ânimo, a um fervor, né, espiritual, alertando a eles que foi esse tipo de comportamento que levou os pais deles ao cativeiro, e também apontando muito para a vinda do Messias, né, o livro de Zacarias. E finalmente o livro de Malaquias, contemporâneo de Esdras e Neemias, em 400 a.C., é considerado por eles o último escrito sagrado. As profecias de Malaquias são consideradas por Esdras como a última voz profética. Então Esdras inclui no cânon por ele organizado já, lembrando que o Pentateuco já estava pronto, já era um conjunto de livros pronto. Ele organiza esses livros aqui no cânon, reconta a história em crônicas, compõe os livros dele, inclui Esther, e finalmente quando Malaquias encerra sua profecia, ele inclui Malaquias e fica estabelecido o cânon, como tendo isso sendo escrito entre 1445 a.C. com o Pentateuco de Moisés até 400 a.C., tá ok? Até 400 a.C., na época de Esdras, com a profecia de Malaquias, que encerra o conjunto dos livros canônicos, tá certo? Então só no período dos livros históricos temos pelo menos 1000 anos de narrativa. Encerrando, conteúdo dos livros. Os livros históricos narram fatos seletivos do relacionamento do povo de Israel com Deus, com seus dirigentes políticos e com os povos vizinhos. A história contada nesses livros é obviamente uma seleção de fatos, pois todo o registro histórico seria por demais extenso e cansativo ao leitor. Então é narrado o que é pertinente, o que é importante para a salvação. Deus, através dos autores inspirados, escolheu os fatos mais importantes da história para que nos revelasse seu amor, poder, caráter e propósito. Os textos que servem desta forma compõem o cânon histórico, tá ok? A ênfase nas bênçãos da obediência e nos castigos e juízos pela desobediência. Então, são os propósitos buscados pelo autor, né? Pelo autor nesses livros. O propósito é esse. O propósito é buscar a edificação do povo. E aí alguma coisa ainda sobre cronologia, só para mostrar que a composição dos livros não necessariamente era feita seguidamente. Um autor só ia produzir quando o outro encerrasse. Isso é ilusório. Alguns livros foram compostos conjuntamente. Então temos as narrativas de Josué, o início, né, daquilo que é a narrativa histórica. Na época dos juízes, quando se estavam produzindo os relatos acerca dos acontecimentos dos juízes de Israel, também conjuntamente estava acontecendo a história narrada em Ruth. Então foi
guardado o registro de Ruth, né, foi preservado, e era contemporâneo de Juízes, mais ou menos 1300 a 1300 ou 1100 antes de Cristo. Então você vê, eram de épocas, eram da mesma época, né? Eram da mesma época, eram contemporâneos, uma narrativa contemporânea. Segue aí as narrativas de Samuel, Reis, Crônicas, que é já pós-exílio, né? Antes do exílio, pós-exílio. Crônicas, e na época de Esdras, Esther também era contemporânea, entre 465 e 330 a.C. Então, enquanto Esdras está realizando a sua obra de restauração, né, da religião e a organização do cânon sagrado, não a composição de todo o cânon, a organização. E ele vai trabalhar também com parte da composição no que diz respeito a Crônicas, Esdras, né, e Neemias vai compor seu relato na época dele. Contemporâneo a ele temos Esther, vivendo na corte da Pérsia, né, e passando por aquelas situações, aquela perseguição, e vivendo a intervenção divina, né, o milagre de Deus, e foi contemporâneo a Esdras, e depois foi incluído por ele no cânon, né, através de escribas que vieram da região da Pérsia, migraram para Israel, trouxeram o conteúdo, e o Espírito Santo de Deus mostrou que era canônico, e por isso foi inserido no cânon sagrado. Agora, só para termos uma noção, encerrando agora, é o palco onde se desenvolveu a composição dos livros históricos. Então temos aqui, ó, na região sul, o que o mapa não está mostrando aqui, indo para nessa direção, teremos o Egito, aqui, Monte Sinai abaixo, e Egito nessa direção. Com a entrada do povo, né, com Josué, temos a peregrinação que vem até as campinas de Moabe, quando Moisés compõe o Deuteronômio, passa a autoridade a Josué, e Josué invade a terra cruzando o Jordão, o milagre de abertura do Jordão. A destruição de Jericó, de Ai, né, essas cidades que foram sendo tomadas. Com a entrada do povo na terra, essas divisões que estão marcadas no mapa aqui foram determinadas por Moisés, né? Deus inspirou Moisés a de antemão estabelecer estas divisões aqui. Então, após a entrada e a tomada da terra, o povo tem que se responsabilizar agora por se estabelecer nas regiões pré-determinadas por Deus através de Moisés. Então temos aí, com o próximo movimento da tomada dessas regiões por cada uma das tribos, né? Primeiramente as tribos entraram conjuntamente aqui no território leste do Jordão, conforme determinado por Deus. Depois essas tribos que receberam essa herança aqui a oeste do Jordão se estabeleceram lá. O período que trata desse estabelecimento é Juízes. Então Juízes fala das perseguições, fala de quando o povo obedecia a Deus, de quando o povo desobedecia, de quando o povo caía cativo de povos estrangeiros. Temos aí Edomitas, Moabitas, Amalequitas, Amonitas. Temos diversos povos que vão invadir Israel, tomar Israel de assalto, saquear, né, tentar estabelecer seu domínio sobre Israel, os sírios, né. Então Juízes narra principalmente o decorrer da história que vai mostrar como Israel se estabeleceu na terra e como Israel se torna um povo, né, um povo unificado. E aí, continuando as narrativas, Samuel vai mostrar como esse conjunto de tribos separadas vai se organizar agora debaixo de uma monarquia, como que eles vão se tornar uma monarquia. E depois, na continuidade, teremos reis mostrando a mudança da monarquia, de Saul para Davi. Então este é o palco histórico onde se desenvolveu os livros deste conjunto da Bíblia Sagrada, os livros históricos, tá ok? Então na continuidade depois vamos ver comentários específicos acerca de cada um dos livros.